Olá, ouvintes e internautas que nos acompanham na programação do Grupo A Hora pela rádio A Hora 102.9 e também nas nossas plataformas digitais. Nós estamos iniciando mais um debate do projeto Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e também da Imogel. Esse debate está sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube, A Hora TV. O pessoal pode acessar essa e outras edições do projeto. E, é claro, aproveita também para se inscrever em nosso canal e acompanhar as nossas demais lives da programação. O debate Lajeado Novo Olhar sobre os Bairros tem a apresentação e produção de Matheus Souza, supervisão de Felipe Naitsky, conosco também aqui na equipe técnica o Evandro Malman e a Raika Frantz Weiss nos auxiliando na parte de produção aqui também de bastidores com imagens e vídeos. Pois Lajeado cresce e se desenvolve em todos os sentidos e todos os bairros, fruto do seu protagonismo empreendedor, localização estratégica e momento singular que atravessa o Vale no contexto estadual. Todo planejamento e políticas públicas implementadas neste momento vão ditar a qualidade de vida e o crescimento ordenado nos próximos anos e décadas. Muito por isso, então, se ergue fundamental esse olhar estratégico e arrojado sobre os 28 bairros que compõem a nossa cidade. E um dos braços desse projeto são os debates, que todo mês nós tratamos de um tema específico relacionado aos bairros de Lajeado. Em 2026 nós iniciamos uma nova rodada de debates dentro deste projeto. Já falamos sobre mobilidade urbana, também sobre educação, e agora estamos adentrando em um tema que nos causa muita dor e reflexão, porque diz respeito aos 2 anos da enchente de maio de 2024, a maior catástrofe natural da história do nosso estado, não só da nossa região, mas também do Rio Grande do Sul, que deixou muitas marcas em Lajeado, com vidas perdidas, com casas destruídas, histórias que acabaram sendo levadas pela força das águas, e nós vamos tratar especificamente desse recorte desse pós-enchente em Lajeado, tudo o que aconteceu de lá para cá, as memórias também daquele período, as lições que foram tiradas e, é claro, o que se projeta para os próximos anos no sentido de preparação para futuros eventos, também em relação ao que está sendo feito aqui no município. Participam deste debate os seguintes convidados: o Marcelo Maia, que é coordenador da Defesa Civil aqui de Lajeado, também conosco o Eduardo Gravina, presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, o Euclides Rodrigues, presidente da Associação de Moradores do Centro de Lajeado, e a Bruna Huttner, que é arquiteta e urbanista, que atua na Univates, também atuou diretamente na elaboração dos planos diretores dos municípios aqui da nossa região. Começar então pela Bruna, dando seu boa tarde inicial aqui, falando um pouco também sobre o papel que a Univates vem desempenhando nessa reconstrução de Lajeado e região. Então, boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês nesse debate. Acho que é importante esse espaço para a gente também não só refletir sobre o que aconteceu, mas pensar nos próximos passos agora, o que a gente vem desenvolvendo como universidade em conjunto com a comunidade, Que esse é um dos nossos principais pontos, assim, tanto nos planos diretores como todos os nossos outros projetos que a universidade tem em parceria. Tanto agora temos o projeto do Instituto BRF, que está em parceria ali com a Defesa Civil, também atuando nos municípios do Vale, para a gente ter uma maior preparação agora para esses próximos eventos que a gente sabe que infelizmente acontecem, que virão a acontecer, mas também pensando em como a gente vai pensar a cidade daqui para frente, que a gente sabe que o evento acontece, mas que a gente tem que... a vida segue. Então, a gente consegue pensar como a gente vai estruturar o centro novamente, Os bairros mais próximos desses cursos d'água, que a gente tem uma influência dessas enchentes, até menores, que acontecem com mais frequência. Então, a Univates tem atuado muito nisso. A gente desenvolveu os planos diretores para 7 municípios do Vale do Taquari. Lajeado, em específico, não esteve nesse conjunto, da revisão dos planos diretores, mas a gente atuou diretamente com a prefeitura na elaboração do zoneamento de risco e das diretrizes preliminares de ocupação prioritária, que basicamente é a gente identificar no território como são os riscos, tanto em relação à inundação, quanto movimentos de massa, enxurrada, possíveis erosões que possam acontecer nas margens, e também pensar o que a gente pode fazer a partir desse cenário, como a gente planeja com o risco, que essa é a grande questão que a gente vem conversando já desde lá de setembro, que o Vale já tinha sofrido com uma grande inundação. Então veio maio de 24 para
aumentar um pouquinho mais aí essa vulnerabilidade que a gente encontrou no território. E as diretrizes, elas vêm de encontro ao que a gente pode fazer no território a partir desse cenário que a gente tem que estar estabelecido e que não tem muito que a gente possa fazer para mudar. Afinal, a crise climática, a gente sabe que ela vem acontecendo, né? O Maia depois vai poder falar com muito mais propriedade sobre isso, que eles atuam diretamente na Defesa Civil, e que a gente tem que pensar a cidade a partir desse risco mesmo. Então, é mais nesse sentido que a gente vem desenvolvendo e tem sido um trabalho bem legal, assim. Muito bem. Euclides, ele que assumiu a refundada Associação de Moradores do Centro no ano passado, que tem, inclusive, o centro, o pós-enchente como um dos desafios. Euclides, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde a todos, ao pessoal que debate junto esse importante assunto aí que fazem hoje, nessa época, está fazendo 2 anos que ele ocorreu, né? E, na verdade, a Associação dos Moradores do Centro, ela tem um propósito que está muito fundamentado em cima da própria enchente, né? Que é criar situações para que as pessoas que foram corridas da água voltem, né? Que o comércio se restabeleça, que as coisas andem. Em função disso, a associação fez um projeto e encaminhou ao gabinete da prefeita, solicitando a reavaliação desses móveis, dos imóveis que foram atingidos pela enchente, no sentido de que fosse revisto o valor venal, porque é o valor venal, sobre o valor venal que incide a cobrança do IPTU. Me parece que esse projeto está andando e informações que eu tenho que em junho parece que vai para a Câmara alguma coisa nesse sentido. Mas em se tratando de enchente, eu tenho uma posição que é minha. Não é da associação, é uma posição minha. Mas eu não posso me furtar de fazer com que ela seja exposta. Quando eu vejo a representante da Univasf dizendo que não se pode fazer mais muita coisa, eu fico apavorado. Por quê? Logicamente, depois vamos ouvir o chefe da Defesa Civil, que talvez tenha coisas que possa nos alertar e coisas que estão sendo feitas na questão de estruturar a cidade. Não cruzar os braços e ver a água subir. Não, nós estamos colocando novos sensores, novas réguas, nós vamos colocar sirene. Isso não adianta. Isso só vai avisar, mas nós não podemos esperar e ficar à mercê dos fatores climáticos. Vai dar enchente, então vamos fugir. Não, espera aí. O que nós estamos fazendo para evitar essas enchentes? Eu sei que a Univates, nesse aspecto, ela é muito conservadora. Ela não concorda muito com a questão, e me parece que estava junto com a URGS, na análise do desassoreamento do rio. Não acharam conveniente, mas precisa ser feito. Qualquer um sabe que o rio está assoreado. Agora, mas para fazer esse trabalho precisa de um processo de batimetria para ver, olha, aqui tinha 5 metros, agora tem 1,5 metro de profundidade. Aqui tinha 10 metros, agora está com 3. Esse trabalho, esse levantamento, a Univates teria que fazer. Porque se ela se encarrega dessa questão técnica e faz convênio com outra universidade, nós teríamos que ter uma resposta para isso, um desassoreamento do rio. Assim como também não existe um plano de contenção dessas cheias preventivamente. Nós temos 5 ou 6 barragens, né? E esses lagos das barragens, eles não são esvaziados ou diminuídos o seu nível quando se tem a previsão de uma chuva mais intensa. Então eu acho que isso também, aí sim é uma coisa estruturante. Não é colocar uma régua lá para dizer para a imprensa depois, deu 28 metros e 70 centímetros. Não, vamos evitar essas chuvas aí. As chuvas nós não podemos evitar. Vamos evitar que a água invada cada vez mais a cidade. E o bairro Centro é um bairro que sofreu demais. Logicamente que se nós vamos olhar a Conservas e outros bairros também sofreram muito, mas atingiu
no centro, a questão do comércio, né? E o comércio é o que dá rendimento para o município. Então, assim, ó, eu sei que essa é uma colocação preliminar, né? Mas são nessas duas questões que eu gostaria de ouvir mais da própria Univates, da Defesa Civil, né? Porque é a conversa que se vê nos bairros, né? Que são duas coisas que são extremamente necessárias. E pelo que me consta, isso não está sendo feito. Vamos colocar também o Eduardo na conversa, o Eduardo que assumiu a presidência da CIL recentemente, né, mas já estava na diretoria na época dos eventos climáticos, né, estava como vice-presidente da CIL em 2024. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso debate, também trazer a tua contribuição enquanto representante da entidade que representa, né, o comércio, também outros setores aqui do município de Lajeado, indústria. Sim, muito obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado a todos aí. Matheus, brevemente, assim, a CIL, por si, sofreu muito com as enchentes também, né? Teve sua sede completamente coberta, atingida em setembro, depois atingida novamente em maio, daí de forma devastadora. Mas o nosso foco principal nunca foi a CIL e sempre foi a retomada dos negócios, a retomada das empresas, o suporte. O que eu posso contribuir com os colegas é que, do que já foi dito até agora, e principalmente na questão do centro, né? A gente acredita muito que a gente precisa de uma segurança, no sentido de que se houver algum evento assim, a gente tenha, antes de Lajeado, estruturas que deem suporte para que a água ou não chegue num nível tão alto, ou que ela chegue mais devagar, com tempo e coisa. Eu acho que a gente avançou muito no sentido de que, se acontecesse novamente, nós não teríamos o mesmo número de atingidos, né? As pessoas não estão mais ocupando os lugares, em grande maioria não estão ocupando os lugares que foram atingidos, mas a gente tem muito a avançar ainda também, no sentido de obras estruturantes, tá? A gente acredita sim, e está sendo feito estudos, foi aprovado agora no Comitê da Bacia Taquariantas, né, a destinação de uma considerável valor para estudos, né, dos impactos que aconteceriam se nós construíssemos barragens, o rio acima, né? Então a gente defende muito essa pauta. É uma pauta que a CIL tem por característica receber os candidatos, né, no período de eleição. Então nós estaremos recebendo deputados, candidatos a deputado, candidatos a governador. Isso será batido na tecla. Nós precisamos dar garantia para as pessoas de que elas podem ocupar o lugar. E não se trata de grandes empresas, não se trata de grandes comércios. Tem pessoas que trabalharam a vida inteira para comprar uma casa no centro, um apartamento no centro. Pessoas que trabalharam a vida inteira para comprar uma sala comercial e que tem uma sala comercial, né? E que, se nós não fizermos nada quanto a isso, aquela sala vai ficar parada. Apesar de que, analisando assim, dia a dia, quando a gente está na CIL lá, 1, 2, 3 vezes por semana, a gente observa o movimento tem aumentado. As salas comerciais na frente da CIL estão ocupadas. Então a gente vê que as pessoas estão voltando a ocupar o lugar, né? Então, e nós tomamos essa decisão também logo depois da enchente, 1 ou 2 semanas depois da enchente. Na época, o presidente Johnny convocou os ex-presidentes e foi unânime, assim, vamos permanecer aqui. Nosso lugar é aqui. A prefeitura resolveu permanecer também onde é que estava, né? Ocupando o Lab lá, por exemplo. Então, acho que essa é a maneira que a gente conseguiu na época e vamos atrás de mais. Bom, Maia, que é o coordenador da Defesa Civil, ele não estava na época da Defesa Civil, né, de Lajeado, na época era, se eu não me engano, estava com o Gilmar Queiroz, né, posso estar enganado agora, o Maia que assumiu depois, posteriormente, a coordenação. Bom, tu já pegou um trabalho que já estava meio que em andamento, né, desde que nós tivemos os episódios de 23 e 24, inclusive no ano passado tivemos enchentes pequenas, né, aqui na região, na casa dos 22, 23 metros, já foi, digamos assim, uma espécie de preparo, né, para o que pode acontecer, esperamos que não aconteça, né, que são eventuais enchentes grandes. Como que está hoje, né, a situação da Defesa Civil a nível de Lajeado? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Hora. Um abraço especial para os meus companheiros de mesa, Bruna, o Euclides, amigo de longa data, o Eduardo, nosso irmão também, né? Então, Matheus, né? Tem N considerações nós fazermos, né? Eu vou começar pela resposta à Bruna e ao Euclides, né?
A Bruna estava falando sobre os eventos climáticos que vão se intensificar no futuro. Verdade. Tá? Tem o professor Walter Colichon, que é da URGS, né? Ouvimos muitas vezes ele, inclusive. Então, né? E ele é lajadense também, então ele tem uma relação muito íntima e analisa muito tudo que aconteceu conosco aqui. E ele nos diz que, vou dizer assim, o grande vilão são os gases do efeito estufa, né? Que nos últimos 50 anos, a par de todos os esforços que o mundo vem fazendo para diminuir a emissão desses gases, eles vêm aumentando. Então não há nada que indique que eles não vão continuar aumentando. E o efeito deles é fazer aumentar a temperatura da Terra, né? Uhum. E esse que é o nosso grande problema. O El Niño, a diferença do El Niño para a Laninha é justamente esse, né? Toda vez que a Terra aumenta, especialmente no Atlântico, né? A temperatura, normalmente ela varia em torno de 2 graus. Toda vez que ela aumenta 2 graus, evapora mais água, mais umidade no ar, mais ciclones extratropicais, mais granizo, mais vendaval e muito mais volume de chuvas, né? Que é o El Niño, que está se avizinhando agora para esse ano, um El Niño forte novo, e ele vai retornar no futuro, que existe sempre um ciclo, né? Entre o El Niño, depois ele passa para neutralidade, baixa para a Laninha, que é quando a temperatura do mar baixa, e aí depois ele volta a subir de novo, e é um ciclo constante. O problema é que agora, como está aumentando mais a temperatura, o El Niño é cada vez mais forte, então esses eventos climáticos extremos vão acontecer cada vez com mais intensidade e com mais frequência, né? Uhum. Bem, sobre eu preciso tentar deixar uma imagem, né, do que significa esse volume de água que chegou na bacia do rio Taquariantas, né, com relação, por exemplo, ao que cabe de água na bacia e o que cabe de água no rio Taquari, Uhum. né? Porque é bem isso, nós somos uma bacia, então tem morro de um lado, morro de outro, o que cai em cima do morro para o lado da nossa bacia escorre toda a água. Desde a serra até chegar em Lajeado, passar de Lajeado, o que cair desse morro para dentro da bacia do rio Taquari, ele vai encher essa bacia, né? Então, assim, mal comparando, é como nós tivéssemos uma banheira, né? E lá embaixo, no chão da banheira, uma mangueirinha de jardim partida ao meio. Essa mangueira de jardim é o rio Taquari, né? Sim. E a banheira, mal comparando, que na verdade a proporção ainda é muito maior, seria a bacia do rio Taquari, ou do Taquariantas, né? Então, se esse volume, imagine, esse volume de água que chegou nessa banheira, né, para provocar a inundação que nós tivemos, especialmente em 24, ela é muitas vezes maior do que o volume de água que cabe dentro daquela mangueirinha partida lá no meio, que é o rio Taquari, né? Sim. Então, por mais... É importante que se faça desassoreamento, é importante que se faça batimetria, né? Mas se nós tivermos essa mangueirinha completamente limpa, o efeito disso, né, para a chegada do volume de água que encheu, ou foi pela metade, um pouco menos da metade que chega dessa banheira, né? Uhum. Ele não conseguiria comportar toda essa água, né? Então a inundação ela vai acontecer igual, estando o rio desassoreado ou não. É claro que desassorear o rio é importante. O início da inundação sempre é impactado pelo rio estando desassoreado ou não, porque essa água, em vez de fluir, se o rio estiver desassoreado, ele vai bater nesse rio e vai se espalhar, vai antecipar os efeitos da inundação, né? Porém, eu lamento dizer que desassorear o rio não vai evitar os efeitos de uma inundação como foram as inundações de 23 e 24. Uhum. Mas ainda assim a gente sabe que o Estado ele já iniciou esse trabalho em 25, né? Foi contratado a batimetria, por exemplo, é uma parte desse estudo, foi contratado um estudo para primeiro saber onde é importante desassorear, onde tem que desassorear primeiro, fazer o projeto desse desassoreamento e depois, enfim, a execução, né? Eles imaginavam que em 3 anos, porque é um projeto complexo, que em 3 anos essa empresa que ganhasse essa licitação estaria pronta para entregar como fazer esse desassoreamento. Bom, então, enfim, essa outra opinião que o Eduardo Gravina nos traz das barragens, né, ela foi enfrentada também pelo professor Walter, né, usando essa mesma analogia dessa água que chega para encher a banheira, né, com relação ao que está lá no rio Taquari, precisariam de barragens muito grandes, em maior volume, né? Uma só não chegaria. O pessoal alerta que toda vez que tu faz uma barragem, cria um lago da barragem para cima, que vai criar um impacto grande naquela comunidade da barragem para cima, né?
Mas a gente sabe que foi aprovado no Comitê de Bacias do Taquariantas, que foi aprovado no Estado, que no fim está na União aprovado um projeto para a construção de barragens, né, nas cabeceiras dos rios e arroios que alimentam a bacia do Rio Taquari. É um projeto oneroso, demorado, né? Nós temos um exemplo parecido, uma iniciativa dessa no Vale do Itajaí, né? Muitos de nós já visitamos Blumenau, e lá eles dizem que eles tinham um projeto desde 2012, né, para a construção de 6 barragens. Dessas 6, salvo engano, foram construídas 3, que causaram um certo impacto, sim, no atraso do início dessas inundações. De novo, o projeto não foi completado, eram 6, foram construídas a metade, né? Sim. Que acabou, sim, trazendo um certo efeito, mas eles têm essa noção que não vai evitar mesmo, depois de construídas 6 barragens, não vai evitar as inundações, né? Mas, enfim, né, são projetos que estão na pauta, né, na mesa do governo do Estado e da União. Vamos ver no futuro aí o quanto isso vai nos impactar ou não. Mas o que é importante agora nós dizermos, né? Claro. Tá bem, mas e aí eu não tenho que fazer? Claro que tenho que fazer, né? Nós temos que lembrar as pessoas que até 2023, eu diria que até 2020, porque aquela inundação de 2020 também ela de julho de 2020 foi bem grande. Foi bem grande. Felizmente nós não tivemos perda de pessoas, né? Mas os impactos já foram maiores do que nós estávamos acostumados a enfrentar. E os nossos planos de contingência de todos os municípios, eles vinham dando conta muito bem até 2020. Eu diria até 23, porque o maior problema foi a perda das vidas humanas, né? Sim. Em 23 e 24, aconteceu coisa que nunca tinha acontecido antes, que é, por exemplo, as pessoas que ficaram ilhadas, o Corpo de Bombeiros não teve condição de salvar todos a tempo. Sim. Né? Eu trabalhei no Corpo de Bombeiros, o pessoal conhece a minha história há muito tempo, enfrentei várias inundações e nunca havia acontecido nós perdermos uma pessoa para inundação. Os nossos planos agora tiveram que ser atualizados, porque o que modificou de 23 e 24, né? O volume de água. Nós tínhamos atingido um volume de água tão grande. E nós tivemos outro problema que nós nunca enfrentávamos antes, que era perder a energia elétrica e aí ficar sem internet. Isso. Porque a nossa maneira de controlar os efeitos da inundação, um deles é monitorar o que acontece nas cabeceiras do Rio Taquari, né? Então nós sabemos pelo menos com 18 horas a repercussão que vai ter aqui, monitorando, por exemplo, Santa Teresa. O monitoramento mais eficiente que nós costumamos ter é o de Encantado, que repercute 6 horas depois aqui, mais ou menos na metade. Se subir 1 metro lá, 6 horas depois vai subir meio metro, 45 centímetros aqui. Então nós temos pelo menos um delay certo de 6 horas para nós retirarmos as pessoas das áreas que vão ser atingidas. 23 e 24 nós ficamos às cegas, nós perdemos essa leitura. Leitura. Então, além de perder essa leitura, a água veio num volume muito grande e nós nos perdemos. Então, o que está melhor agora? O que está melhor agora, primeiro, é que nós temos backup de tudo, né? A Defesa Civil de Lajeado, como todas as municipais, tem gerador de energia, tem internet Starlink. A ideia é não ficar às cegas mais, né? E mesmo assim, a Defesa Civil de Porto Alegre, que enquanto nós tivemos problema aqui, Porto Alegre não teve, tinha acesso à internet, eles vão monitorar de lá, passar a informação por rádio para nós aqui, se em último caso cair todas as nossas alternativas. Né? Então a gente não deve ficar mais às cegas. Melhorou, o Estado melhorou, comprou radares meteorológicos, então hoje nós temos uma condição bem melhor, já funcionou muito melhor no ano passado, nas inundações de junho. Foi um teste, né? Foi um teste, a informação que chegou para nós dizendo, já com 3 dias de antecedência, onde eles chegaram a ser precisos dizer que em Lajeado a inundação ia atingir 23 metros, né, no pico da inundação. Uma delas deu 22,45, se não me engano, e a outra pouco menos de 22, então erraram por muito pouco. Então essa informação antes vai chegar para nós, a tendência é não ficar sem a leitura. O Corpo de Bombeiros está muito melhor estruturado, nós estamos melhor estruturados, o pessoal viu um treinamento que teve na semana passada aqui do Corpo de Bombeiros, a ideia é aproximar os recursos antes da inundação, o que já aconteceu, inclusive, ano passado, até um helicóptero nós tínhamos aqui antes de iniciar a inundação, né, um helicóptero do Estado. Então, é isso, né? A ideia é que nós não fiquemos sem a informação, que nós consigamos nos antecipar e retirar as pessoas dessa área de risco antes que a água chegue, né? Teria acontecido isso em 23, 24 se nós não tivéssemos ficado às escuras e principalmente, Matheus, né? Se todas as pessoas que iriam ser atingidas tivessem acreditado nos nossos alertas, né? E tivessem saído no tempo certo. Vou dizer de novo, né?
nós tivemos dificuldades de dar essa informação com mais precisão, o que nós imaginamos que não vai acontecer de novo. E mesmo assim, quando nós demos o alerta, as pessoas não responderam da maneira que nós gostaríamos, né? Nós tivemos relatos aí que os nossos caminhões estiveram várias horas à disposição, chamando as pessoas para sair, as pessoas não saíram. Quando começaram a sair, não deu tempo de salvar todo mundo, né? Mas está todo mundo mais preparado, mais atento agora. Nós estamos trabalhando aí com os núcleos de proteção e defesa civil para que essa informação, enfim, chegue realmente a todas as pessoas e que a gente tenha o controle de que elas vão reagir da maneira que nós precisamos, né? Então, são essas duas coisas, especialmente aí do alerta chegar com mais precisão, não ficarmos às cegas, né? E nós estamos trabalhando para que as pessoas reajam da maneira que nós precisamos, para especialmente preservar as vidas, né? Patrimônio, infelizmente, não tem como garantir, teria se nós conseguíssemos fazer essas barragens todas aí que os estudos estão dizendo para nós que não seriam suficientes, né? Então, a comunidade tem que estar atenta para atender os nossos alertas e nós todos preparados para socorrer essas pessoas a tempo. Muito bem, então Maia está também dando seu complemento, né, e nós fazemos essa introdução, né, para o debate, falando sobre diferentes pontos de vista, né, a gente teve o exemplo que a Bruna trouxe, também a fala do Euclides, a fala do Eduardo e também do Maia. A gente vai para um primeiro intervalo comercial e nós já voltamos na sequência com o projeto Lajeado, um novo olhar sobre os bairros. Muito bem, nós estamos de volta com o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e da Imogel. Neste mês de maio, né, estamos completando 2 anos da enchente histórica de 2024. Nós estamos tratando hoje justamente sobre os impactos, os efeitos, as lições e também onde estamos avançando e o que ainda falta avançar no aspecto de Lajeado, né? Estamos falando sobre o município de Lajeado, que é a maior cidade da nossa região e que também foi severamente impactada pela cheia de 24. Bom, no primeiro bloco nós fizemos um pouco de uma introdução sobre o tema, né, trazendo as diferentes visões, né, sobre cada um dos nossos convidados sobre o tema, o que viveram também, né, o Maia trazendo muito o olhar de quem assumiu a Defesa Civil posteriormente e tem visto, né, e tem atuado para conseguir trazer avanços, também o Euclides trazendo as situações do centro de Lajeado, que realmente foi um dos bairros mais impactados, a Bruna trazendo o olhar de quem está junto na Univates, atuando diretamente nesse trabalho de planejamento, também de reconstrução, e o Eduardo, que também esteve aí, agora de novo como presidente da ACIL, né, junto às empresas, junto ao setor produtivo, que também sofreu bastante neste período e ainda sofre também, né, com impactos desse pós-cheia. Bom, nesse segundo bloco a gente vai avançar um pouco na temática para falar também sobre, né, o que nós estamos fazendo, né, de importante para conseguir lidar com esses eventos posteriormente, que possam vir a acontecer. Como disse o Maia, nós temos agora uma situação de El Niño, né, que ele pode aumentar a recorrência de eventos extremos, não significa que vai acontecer, mas as chances aumentam quando nós estamos na condição do El Niño. E eu começo então justamente falando sobre o Maia em relação a investimentos, né? O que está sendo feito, já foi feito, o que está sendo feito hoje a nível de Estado, na Defesa Civil, ela dá para dizer que ela está suficiente para que nós tenhamos estejamos melhores preparados para esses eventos que possam vir a acontecer? Então, Matheus, né? A gente só vai saber certo quando vamos bater na madeira. Tomara que a gente nunca saiba, né? Quando acontecer o próximo evento. Nós tivemos essa pequena inundação, como tu mesmo disse, do ano passado. Ela funcionou muito bem, né? Inclusive com as novas estruturas que nós temos. Mas eu vou dizer de novo, né? Isso já dava certo antes de nós assumirmos a Defesa Civil e só não deu certo em 23 e 24. Então, para saber certo, é quando acontecer de novo, mas como eu disse, nós fizemos um diagnóstico para saber o que deu errado, né? E especialmente essas duas coisas, a estruturação das defesas civis e do Estado, da Defesa Civil Estadual inclusive, né? Para não perder esse monitoramento durante os eventos e ter essa comunicação com a comunidade, né? Para que ela responda aos nossos chamados quando for necessário. Então, de estruturação até o alerta, sim, nós estamos muito melhor estruturados com sirenes. Foi aumentado em muito, né, o número o pessoal chama de régua, né, mas são sensores de nível do rio.
tanto por parte das defesas civis municipais, nós já instalamos na Ponte de Ferro ali para monitorar o Forqueta que não tinha, o Estado instalou várias estações, não só de sensores, mas também de estações meteorológicas, né? Funciona junto, são estação hidrometeorológica que prevê o tempo, pressão do vento, volume de chuvas e também o nível do rio. Tem os radares meteorológicos que o Estado está investindo, já investiu um, tem mais 2 para serem investidos. As estruturas, vou dizer de novo, das defesas civis, né? Nós até barco compramos, né? Sim. Nós não queremos tirar as pessoas das casas depois que a água chega, mas se for necessário, né? Convém dizer que esses barcos nós já combinamos com o Corpo de Bombeiros, nós vamos deixar à disposição do Corpo de Bombeiros esses barcos, porque essa é a missão constitucional deles, né? E o que acontece é que quando acontece um evento grande desses, o Corpo de Bombeiros chama todo mundo que está de folga, e aí eles têm um número X de embarcações e ficam equipes lá sem barco, né? Então nós vamos emprestar os nossos para que mais equipes sejam colocadas à água, enfim. Essa estruturação está muito melhor do que esteve antes, tem muitos outros investimentos que nós poderíamos falar aqui, mas eu acho que o tempo, vamos deixar os demais debatedores a falarem também, né? Mas eu posso afiançar que sim, as defesas civis todas, não só a nossa, dos demais municípios, do estado, estão melhores aparelhadas hoje, para não perder essa leitura, não perder essa capacidade de avisar as pessoas e também não perder a capacidade de resgatá-las, né? Quando for necessário. E esse trabalho que nós estamos fazendo com a comunidade, especialmente através dos núcleos de proteção e defesa civil também, para nós termos essa comunidade na mão, né, para que ela responda da forma que necessário quando nós os chamarmos. Certo. Bom, Bruno, a gente tem um trabalho bem importante que a Univates vem desenvolvendo, né, desde 23, dá para dizer assim, né, depois agora muito mais forte em 2024. Em relação a Lajeado, a gente, como tu disse, né, os planos diretores são mais em relação a outras cidades, mas Lajeado também a Univates atua diretamente para auxiliar nesse processo, né, da questão da reocupação, da questão do planejamento que nós temos aqui para essas áreas, principalmente que foram mais afetadas. O que foi feito, assim, que melhorou em relação nesse sentido, que a Univates tem ajudado no aspecto de Lajeado, nessa parte do planejamento? Perfeito. Bom, acho que vem muito de encontro ao que o Maia vinha falando, né, dessa preparação para os próximos eventos e pensar que o que a gente precisa nesse momento é de informações também, para a gente conseguir pensar no território de forma ordenada, organizada e mais segura também para a população, né? Então, o que a Univates vem fazendo, assim, desde 2023, de fato, a gente tem se envolvido em vários projetos, mais recentemente agora em Lajeado com a questão do zoneamento de risco, é analisar as áreas que têm uma maior suscetibilidade tanto à inundação quanto à enxurrada, movimentos de massa, né, onde a gente tem maior declividade, então em relação à topografia, além dessas zonas de arraste que a gente chama, né, que são essas áreas mais delicadas, onde a gente realmente tem recomendado que não se tenha habitações, porque é uma área de altíssimo risco, né, então é uma área que a gente não pode mais permitir habitações por questão de segurança à vida mesmo. E, além disso, a gente tem algumas outras diretrizes para áreas que não tenham tanto alto risco, né, à vida. Então, a gente tem algumas diretrizes de ocupações específicas. Por exemplo, tem uma área que ela não é própria para habitação, mas ela pode ser utilizada como uma horta urbana, como um parque linear, com alguns usos que não sejam de permanência, então eu posso ter alguma outra construção que não seja habitação, né? Então, nesse sentido, a gente vem tratando isso, assim, e também de forma bem, acho que para tranquilizar um pouco a população, assim, Lajeado é uma cidade que, apesar de ter sofrido muito com a inundação, ela é uma cidade bem já estruturada, né? Ela tem uma defesa civil que atua bem, assim, a prefeitura é bem estruturada, tem secretarias que vêm atuando com diversos projetos que vão além dos projetos que a gente vem desenvolvendo na Univates. Então, de forma geral, assim, a gente consegue ir pensando nessa ocupação do território de uma forma que a gente não coloque a vida das pessoas em risco, mas que a gente também não esqueça dessas áreas, né? Afinal, a gente não tem só uma questão de economia, mas é uma questão de memória das pessoas. Muitas pessoas moraram nessas áreas por muitos anos, né? Investiram, às vezes, toda a sua vida ali naquele local. Então, é muito uma preocupação, assim, do que a gente vai dar de uso para essa área, para que essas pessoas também não se sintam como se elas simplesmente não possam mais fazer parte dessa área da cidade, né? Sim. Então, a área central ali, ela é muito emblemática para mim. Inclusive, quando eu estava na graduação, eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão nessa área, que era de pensar um centro com uma vitalidade, que as pessoas retornem para essa área, que é uma área riquíssima, que tem um patrimônio lindo, e que, infelizmente, com a inundação a gente viu um certo esvaziamento, principalmente ali na região da Orla, né?
Então, essas áreas é importante a gente pensar também em algumas diretrizes de outros usos, que, bom, se não vai ser habitação ali, porque a gente tem alto risco, a gente vai pensar talvez numa economia criativa, né, que a gente tem diversos exemplos, tanto nacionais quanto internacionais, de áreas que sofriam com esse tipo de evento climático e que acabaram se adaptando para esses novos usos, né, para que a gente também não esvazie essas áreas da cidade. E eu acho também, só para deixar claro, acho que antes no debate, né, a gente vai falando e às vezes a gente não se expressa bem. Não quis dizer, Euclides, que a gente não possa fazer nada em relação à enchente, acredito, inclusive, a gente estudou isso e a gente tem muita coisa para fazer em relação às enchentes, mas a enchente ela vai acontecer, mais nesse sentido que eu quis dizer assim. Então, a gente vai pensando nessas estratégias de ocupação, inclusive de adaptar as edificações, né? O que a gente pode fazer nas edificações para que elas permaneçam ali, para que as pessoas consigam continuar suas vidas nesses locais. E acho que isso é super importante, assim, alinhado também a outros projetos que vão acontecendo a longo prazo, né? E aí, quando a gente fala de infraestruturas estruturais, que a gente chama, que são, né, barragens e outros diques e outros tipos, é também pensar a nível regional, né? Porque como o Maia vinha explicando para a gente antes, é uma questão de bacia mesmo. Então, tudo que a gente faz em Lajeado vai influenciar nas cidades vizinhas, assim como o que a gente fizer em Mussum vai influenciar nas cidades vizinhas. Então, isso é algo muito importante de pensar articulado com o governo estadual, com o governo federal, em medidas que sejam regionais para que a gente tenha, de fato, um impacto que seja suficiente e adequado para cada município, né? Não que a gente tome alguma medida que vá prejudicar algum outro município nesse sentido, afinal, a gente é um vale, né? Então, a gente tem que pensar em conjunto. Isso mesmo. Bom, Eduardo, a gente teve um setor bem impactado, né, que foi nosso setor comércio, né, principalmente nas áreas mais centrais, mas também indústria. Tivemos indústrias, empresas também, algumas fecharam, algumas saíram de Lajeado, foram para outros municípios, outros permaneceram em Lajeado, mas mudaram de endereço. Como que tu avalia essa reorganização do setor e como que foi também, na tua visão, a ajuda do poder público, seja ele municipal, estadual, federal, para que a cidade, para que as empresas conseguissem retomar suas atividades, conseguissem dar a volta por cima? Certo. A gente vê alguns fatores, assim, em termos de empresas e coisas, conversando até com o próprio secretário de Desenvolvimento semana passada, na reunião da Expo Vale, o mesmo trouxe que o número de empresas já é superior ao anterior da enchente. Então, né, CNPJs abertos em Lajeado. Então, a gente tem essa característica de não desistir, né? As pessoas não desistiram daqui. O que a gente pode dizer é que nós sofremos muito na questão logística no período da enchente. Esses acessos, essas vias, elas estão praticamente todas retomadas e funcionando e prontamente estavam funcionando, assim, prontamente entre aspas, né, na medida do possível, né? Nós tivemos uma ponte sobre a RS, o tamanho daquela ponte reconstruída em 9 meses, eu acho, se eu não me engano. Então, algo fantástico. Se falava em 6, mas em 9 já é algo uma marca maravilhoso. Importante. O que a gente tem que trabalhar ainda, e eu acho que está sendo trabalhado, é que os próximos acessos, as próximas rotas alternativas sejam superiores ao que nós tínhamos, né? Acho que a Ponte dos Vales é um exemplo. Que a gente tenha mais acessos também. Então, assim, a partir do momento que agora está retomado tudo, nós não podemos tirar o foco de ter outros acessos e dar essa segurança logística, né? A gente, volta e meia, conversa, assim, as empresas daqui, elas sofreram muito porque vendem muito para fora, coisa assim, e as empresas de fora, que não sofreram nada com a enchente, fora do Rio Grande do Sul, em outros lugares, acabaram, cara, se tu não consegue me entregar, nós vamos buscar em outro lugar o teu produto, né? Isso afetou bastante as empresas também, né? Então, acho que agora a gente está no momento que a gente está com isso resolvido na questão dos acessos, mas a gente tem que trabalhar para que, se eventualmente nos próximos eventos a gente não perca esses acessos, tanto em questão de saúde, né, de atender a população, quanto em questão econômica também. Bom, Euclides, o centro, ele foi, né... O centro foi por onde Lajeado praticamente começou a se desenvolver, né? Inclusive através do rio Taquari, que foi, digamos assim, a primeira grande riqueza do nosso município de Lajeado. Mas também ele sofreu, né, as consequências da enchente, com comércio atingido, moradias atingidas. A gente vê um movimento de retomada, alguns comércios sendo reocupados, algumas salas que antes estavam vazias já estão voltando de novo a ter ocupação, mas ainda tem outros espaços que estão mais
que carecem, né, de maior ocupação, né? Como que tu avalia nesse sentido o centro atualmente? Como ele vem respondendo a essa situação de pós-enchente, 2 anos depois da catástrofe? Bom, eu acho que a água subiu e baixou e deve ter nos deixado um legado triste, né? Então, nós precisamos nos adaptar. Aí, o que a associação do bairro pode fazer? Nós estamos encorajando as pessoas a voltarem, a fazer eventos na praça, dar condições para que a prefeitura também contribui com a nossa parte, para que o poder público se reestude, mude a legislação, principalmente no sentido de criar uma legislação específica para aquelas áreas atingidas. Por exemplo, por que não construir edifícios, construção vertical nas áreas alagadas? Permita-se isso, porque faz garagem até o 2º, 3º andar e depois deixa as pessoas morarem lá. Cria um sistema de evacuação para que quando as pessoas que tiver que sair, tira os carros. Estas coisas nós precisamos criar. Eu sempre lembro que a Holanda tem quase 40% do território abaixo do nível do mar e eles sobrevivem, né? Então, assim, nós não podemos deixar que a coisa ocorra da mesma forma como vinha ocorrendo. Nós precisamos, via Câmara de Vereadores, via secretários municipais, via associação comercial, com apoio da Defesa Civil, muito importante o trabalho da Univates, mas um trabalho mais fora da academia, uma coisa mais prática, para que a gente consiga fazer com que o centro volte a ser habitado, mas de uma forma diferente. Aquelas áreas que estão inclusive na zona de arrastro, elas também têm que ter uma alternativa produtiva, porque elas estão ali. Logicamente que nós não vamos esperar que aconteça uma enchente a cada ano, né? Mas assim, a nossa expectativa, enquanto associação de moradores de um bairro fortemente atingido, é que as pessoas que têm capacidade para fazer isso, que têm motivação para fazer isso, façam. Mas façam não o mesmo do que vinha sendo feito. Nós temos que pensar pós-enchente, quer dizer, as águas baixaram e deixaram esse legado. Esse legado nós temos que trabalhar. É um legado ruim, mas vamos ter que fazer alguma coisa para administrar essa questão, para sobreviver na mesma área de forma diferente. Muito bem. Esse é o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e da Imogel. Tratando desta vez sobre os 2 anos da enchente de maio, inclusive nós estamos no Parque do Imigrante, que, né, foi, dá para dizer assim, o ponto de referência regional, né, na questão dos resgates, pessoas chegando aqui no Parque do Imigrante durante todas as enchentes de 23 e também a de 24. Então também é um local simbólico para falar sobre esse tema dos 2 anos da enchente de maio. Nós vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o bloco final do debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, uma iniciativa do Grupo A Hora e também da Imogel. Nós falamos sobre os 2 anos da enchente de maio de 2024, né, todas as consequências, né, de tudo que aconteceu no momento também no pós-evento, o que está acontecendo hoje em relação à reconstrução, à retomada e também o que se projeta para o futuro. E é justamente sobre essa parte final do debate que nós vamos falar sobre daqui para frente, né? Como pensar posteriormente aqui o município de Lajeado depois de todos esses eventos climáticos. Bom, Maia, coordenadora da Defesa Civil de Lajeado, a gente falava antes sobre como Lajeado está e na sua avaliação, eu acredito que também a gente perceba esses avanços, que o município está mais preparado para lidar com esses
possíveis eventos, né, de grande porte que venham a acontecer, mas agora eu faço a pergunta sobre qual é o maior gargalo que ainda nós temos para o futuro e que precisa talvez ser resolvido, ser melhorado na questão de aqui de Lajeado, para se preparar para esses eventos extremos. Bem, eu diria que o principal gargalo é a ocupação do espaço urbano, né? Nós temos essas áreas de arraste, por exemplo, aí, que a Bruna já colocou, entregou para nós, que nós estamos dando aliada, que tem vários parques lineares já projetados no sistema S2ID, que é o que nós mandamos para a Defesa Civil Nacional, né? Já tem recurso pré-garantido, vamos dizer, para a construção desses parques lineares, mas para isso nós precisamos retirar essas pessoas que residem nessas áreas para realocar, por exemplo, nesses empreendimentos que a União está fazendo para realocar essas pessoas, né? Mas eu tenho que dizer o seguinte, que muitas das pessoas que tiveram suas casas atingidas não vão ser atingidas, ou melhor, atendidas pelos programas do governo, né? Porque eles não estão nos critérios de renda, por exemplo, para ser atingidas. Então, nós precisamos pensar numa forma de indenizar essas pessoas, né? Para que elas consigam se instalar em outro local. Então, esse é um projeto que vai demorar bastante tempo, né? Já tem uma iniciativa nesse sentido. O Estado, com o dinheiro do FUNRIG, está cenando com a possibilidade de bancar essas indenizações. Já encaminhamos para eles 400 imóveis de Lajeado que estavam em área de arraste sofreram dano pela inundação, e o pessoal está lá calculando o tamanho dessa conta, né, para não só atender as áreas de arraste de Lajeado, mas também da Lajeado, Arroio do Meio, Cruzeiro, Encantada, enfim, né. Vai longe, mas isso que nós estamos pensando. Então, aqueles imóveis, né, que sofreram danos com arraste, e que já foram, por exemplo, atendidas pela compra assistida, o município já está, inclusive, fazendo a demolição desses imóveis. E, de novo, o Estado está nos oferecendo mais um recurso para continuar com a demolição desses imóveis, né? Então, a ideia é essa, é um planejamento urbano. E até lá, como eu falei, né, estamos preparados aí para socorrer essas pessoas quando forem atingidas. Bom, Bruno, a gente vê, né, esse trabalho que a Univates vem fazendo, né, com os municípios, sobre como se preparar, né, e também sobre como planejar os próximos anos, porque tudo que está sendo discutido agora, implementado agora, vai projetar Lajeado para daqui não só 5, 10, 15, mas talvez 20, 40, 50 anos, assim como lá no passado foi feito também, né. Como está sendo feito isso, ser desenhado de que isso possa ter sequência, porque vão passar governos diferentes, passaram novas gerações, certamente novas gerações que vão vir, não passaram por grandes eventos climáticos. Como que se vai se preparar isso no sentido de planejamento para o futuro? Isso é uma questão que a gente sempre comenta, né? A gestão ela é de 4 anos, né? Se reeleger são 8, mas o planejamento ele não pode ser pensado a curto prazo. Então, a gente precisa pensar não só em ações, mas também legislações que contemplem esse período que a gente precisa de implementação do planejamento, né? Então, hoje, o principal instrumento que a gente tem que garante essa continuidade de ações e projetos que vão perdurar para mais do que uma gestão é o plano diretor em si. E aí a Univates não tem atuado na revisão do plano diretor de Lajeado especificamente, né? Mas no trabalho que a gente desenvolveu de diretrizes preliminares de ocupação prioritária para o município, a gente elencou algumas legislações que seriam importantes a sua revisão a partir desses eventos, né? Lajeado até tinha um plano bem estruturado e bem recente, porque ele foi feita a revisão em 2020. Isso. Então, a gente infelizmente teve 2 grandes eventos após isso, né? Então, agora ele seria ideal que fosse revisado. Então, essa é uma das indicações que a gente colocou nesse documento, assim como outras legislações que são pertinentes ao nível de planejamento, né? O Código de Obras e Edificações é um que é importantíssimo para que a gente consiga pensar na adaptação das edificações nessas áreas inundáveis e também pensar em como a gente vai ocupar o território, né? De que forma a gente garante que as pessoas continuem nessas áreas que a gente sabe que vão inundar, mas que elas têm capacidade ainda de absorver uma certa urbanização, mas assim como tem algumas áreas que a gente não pode ocupar com edificações, né? Então, ali a gente tem algumas orientações que a gente pensa, assim, no sentido de uma ocupação mais rarefeita, com alguma questão de soluções baseadas na natureza, que a gente tem alguns exemplos, né, de municípios que estão implementando agora Cruzeiro do Sul, com o projeto do parque, né? Mussum também está desenvolvendo o projeto do parque. Então, essas são questões que vão acabar
perdurando por vários anos. Claro que a gente sabe que tem um tempo de implementação, né? E por isso é importante essa articulação das legislações, tanto o Código Municipal de saneamento básico, né, o Código Ambiental, todos esses são importantes que a gente tenha uma certa articulação pensando nesse cenário que nós temos de riscos extremos, né, que a gente chama, que é considerando a nossa bacia, que ela é uma bacia que nos proporcionou muito, né, desde que a gente tem a criação do município, mas que ela também solicita o seu espaço, né, no ambiente. E aí, com a urbanização que foi acontecendo ao longo dos anos, e não exclusivamente de Lajeado, mas todas as cidades, a gente tem esse padrão de alocação perto de recursos naturais, justamente pelo que ele fornece, né, mas acaba impermeabilizando o solo. Então, outra medida que é para além das gestões é a gente pensar em como a gente ocupa o território urbano, né? A gente precisa de áreas de preservação permanente que sejam preservadas, a gente precisa de solos que sejam mais permeáveis para que a gente também não tenha tanta água que vá para o rio e que não tenha aquela torneirinha que dê conta do volume de água, como o Maia explicava, né? Então, tudo isso são diretrizes que permeiam todos os nossos instrumentos urbanísticos e legislativos que a gente tem no município, né? E com isso a gente garante que isso vá acontecendo de forma mais contínua, assim. Bom, Eduardo, a gente tem, né, muitas empresas que investem, apostam em Lajeado, né, para continuar prosperando. Como essas empresas, elas devem também se atentar e se preparar para que estejam mais, talvez, preparadas para futuros eventos? Como que tu avalia nesse sentido do setor produtivo para que elas permaneçam também, né, para que não aconteça de novo, como acontecia em outras situações, de acabarem trocando de município ou em alguns casos também fechando as portas? As empresas que tiverem suscetíveis a esse tipo de evento, primeiro que elas devem ter uma estrutura resiliente, né, uma estrutura de fácil adaptação. Eu vou citar o exemplo próprio da CIL, né? A CIL se reconstruiu de uma maneira que rapidamente a gente consegue ir lá e tirar tudo que tem lá dentro, depois volta, limpa e tá lá de novo, né? Mas a gente tem outros aspectos, a gente tem um aspecto financeiro, né? A gente teve um exemplo e isso não vai mudar, não importa o governo que tiver, a ajuda que veio financeira para as empresas, ela foi uma esmola, assim, praticamente nada, né? Empréstimos com juros normais ou até maiores do que os normais, onde o endividamento acabou sufocando ainda mais o empresário, né, depois da enchente. Então, se tivesse fechado, às vezes era melhor do que ter tentado retomar. Então, assim, as empresas que estiverem suscetíveis a esse tipo de evento, elas devem estar preparadas financeiramente também e logisticamente para conseguir retirar as coisas e depois voltar, né? Então, acho que é nesse sentido que as empresas têm que estar preparadas. Porque não dá para acreditar no Papai Noel, né? Que vai vir e vai dar o suporte necessário para quem produz, para quem gera emprego, para quem produz renda, quem paga imposto. Infelizmente vai ter que se recompor com as próprias pernas, como foi em praticamente todos os casos, né? Bom, Euclides, em relação ao centro, né? A gente tem esse simbolismo de ser o bairro dos mais antigos de Lajeado. Como o centro ele pode no futuro continuar tendo essa pujança econômica, social, tendo um comércio forte como nós temos hoje, ainda que a gente vê outros bairros se desenvolvendo também nesse sentido, mas como o centro pode continuar sendo essa referência para o futuro? Bom, na verdade, nós estamos trabalhando num projeto há uns 30 dias já, um projeto estruturante de combate às enchentes. Eu só não estou com ele pronto, vai levar mais uns 30 dias ainda. E na apresentação nos falta a questão de custo. Né? Nós estamos trabalhando agora na elaboração dos custos, um projeto executivo, né, que nós gostaríamos de apresentar para a Univates, para a Defesa Civil, para a Associação Comercial, para o Executivo e o Legislativo, porque ele vai ser um projeto impactante em se tratando das enchentes. Não é um projeto acadêmico, é um projeto, sabe, eu estou dizendo acadêmico no sentido de que, bom, nós estamos trabalhando apenas com dados. Não, nós estamos trabalhando, aproveitando os dados, muitos dos que a Univates coloca na mídia, né, e a Defesa Civil, mas em função disso, o que é que pode ser feito? E isso não atinge somente
o nosso bairro. Uhum. Talvez não atinja somente o nosso município. Talvez projeto não maior. atinja somente o Vale do Taquari. É um projeto bom. Eu posso dizer que é um projeto bom, mas ele não está concluído. Uhum. Então, eu acho que dentro de uns 30 dias ele vai estar pronto. E precisa ser avaliado ainda na diretoria, né? E aí nós gostaríamos desse corpo técnico para fazer uma análise pormenorizada e também fazer com que ele pudesse ser viabilizado de forma rápida. Uhum. Então, a associação também fazendo, né, esses movimentos para que tenha, né, esse olhar, e a associação foi muito importante, inclusive a retomada, né, o centro estava sem associação de moradores há mais de uma década e ele volta a ter, né, no ano passado para representar um bairro aí que tem uma população, uma das maiores de Lajeado, mas também tem muitas empresas que atuam na área central. Bom, o debate Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, vai chegando ao seu fim. Queria rapidamente passar para as considerações finais, começar pela Bruna, que representou aqui, né, a Univates. Bruna, obrigado por aceitar nosso convite, né, trazendo esse olhar, esse papel importante que a Univates tem tido na reconstrução. Eu que agradeço o convite. Acho que esses momentos são importantíssimos para a gente se ver, primeiramente, né? Fazia um tempo que eu não vi o Maia. A gente atuou diretamente ali em 2024, enfim. Então, acho que esse é um momento importantíssimo para a gente também ver o que está sendo feito, né, em todas as esferas, tanto a universidade, quanto a Associação de Moradores, Defesa Civil, a ACIL. Acho que são movimentos diferentes, mas que eles são complementares e que eles são fundamentais para a gente avançar, porque não adianta a gente fazer um projeto na Univates que não vai de encontro ao que a população também imagina para o território. Não adianta a Defesa Civil se estruturar toda e a comunidade não colaborar e crescer junto, né? Então, acho que isso também foi muito algo que os eventos nos mostraram, assim, que a gente tem que se unir e tentar perseverar e ser resiliente nesse sentido, porque a gente tem que estar junto, né? Se a gente não estiver junto nessa, não tem como a gente superar os desafios. Então, acho que é super importante a gente ter esses momentos de troca. Euclides, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Euclides que esteve conosco também no debate do Centro de Lajeado, né, retornando aqui conosco também. Pois é, eu também agradeço o fato de estar presente aqui num grupo tão heterogêneo. Aqui se constrói, porque são pensamentos, são visões diferentes, né? E a associação trabalha também nesse sentido. Nós temos visto que as pessoas estão voltando aos seus locais de trabalho, e isso nos deixa entusiasmados, né? Mas não estamos nos furtando de trabalhar no sentido de que possíveis inundações sejam, no mínimo, amenizadas, né? Se nós conseguirmos fazer com que isso ocorra, nós estamos praticamente cumprindo também com a nossa função. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição quando for necessário. Eduardo, presidente da CIL, obrigado por aceitar nosso convite também. Matheus e colegas, muito obrigado pela troca. Recebi 2 semanas atrás, nasceu um senhor vindo de Ubá, Minas Gerais, que sofreu algo similar a nós aqui. Isso. Nunca tinha chegado água na cidade. E ele me perguntava o que vocês fizeram para ter a cidade viva novamente. Nós ali nasceu olhando os imóveis ocupados e o espaço com pessoas caminhando, né? E eu falei para ele, cara, faz 2 anos que aconteceu isso aqui. Então, baixem a cabeça, trabalhem, limpem, e as coisas vão se retomar um pouco com a força da população, né? Não esperem nada de ninguém, trabalhem, que as coisas voltam. E eu acho que é esse eu acho que é o caminho. A gente ainda tem muito a percorrer, mas a gente já superou muita coisa. E eu tenho certeza que com o trabalho de todos, Univates, associações de todos os bairros, Defesa Civil, ACIL, CDL, todas as entidades, os efeitos serão muito reduzidos num próximo evento, né? E a gente só tem a crescer daqui para frente. Muito obrigado. Maia, nosso anfitrião, obrigado por aceitar o convite, né, por também nos permitir que nós viesse fazer o debate aqui também no Parque do Imigrante. Inicialmente seria em frente à sede da Defesa Civil, mas pelas condições climáticas optamos por este local. Claro, o espaço é de todos nós, né? São todos sempre muito bem-vindos. Essa é uma boa oportunidade, Matheus, né? Porque nós todos estamos trabalhando muito nos últimos anos, né? Mas é sempre bom dar uma parada, ouvir outras opiniões qualificadas também, até para a gente refazer os nossos rumos, né? Eu só preciso deixar claro uma coisa, né?
que está se avizinhando um El Niño forte. Não quer dizer que vai ter inundação, né? Nós já tivemos anos de 2015, 2016, por exemplo, que era El Niño forte, também não aconteceu inundação, né? A inundação, ela precisa, grave como essa, que tenha um El Niño forte, mas que tenha também um período de chuvas intenso, que a gente só vai saber quando se aproximar da data e tomara que não aconteça, né? É possível que não aconteça. Mas obrigado pela oportunidade, são todos sempre bem-vindos, é sempre importante a gente rever os nossos conceitos, né? E saber que está todo mundo trabalhando para melhorar. Eu diria que nós, sim, estamos muito melhores preparados hoje para uma próxima inundação, mas tem muita coisa para fazer pela frente ainda, e estamos todos trabalhando muito. Obrigado, então, ao Maia, a todos os convidados. Lembrando que a repercussão desse debate também sai no caderno Lajeado, um novo olhar sobre os bairros, que circula no jornal A Hora do fim de semana dos dias 10 e 11 de maio. Portanto, o pessoal pode acessar na íntegra esse debate também. E também, é claro, pode acompanhar novamente pelo YouTube A Hora TV. Forte abraço a todos e até a próxima.